O passado tem um apelo ininterrupto para nós. Não é fascinante aprender como era a vida há centenas ou milhares de anos? Compreender as diferentes bifurcações que o caminho da história humana tomou ao longo do tempo. Às vezes, no entanto, olhar para trás pode ser uma coisa, acima de tudo, perturbador. E isso no verdadeiro sentido da palavra. Nas últimas décadas, foram feitas algumas gravações que nos mostram criaturas grotescas, costumes estranhos ou destinos inacreditáveis. Hoje, queremos voltar à roda do tempo com você e dar uma olhada em várias fotos históricas que nos cativam com seus motivos únicos e histórias de fundo comoventes. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o like neste vídeo e clicar no sino de notificações para mais vídeos. Além disso, assista até o final para ver uma foto do passado que você precisa ver para acreditar. A sereia de Fiji. Imagine se alguém afirmasse ter visto uma sereia de verdade. Mas isso não é tudo. A sereia da água não só foi observada de longe nadando pelas ondas, mas é de propriedade de um showman, que está em sua cidade no momento. Você não pagaria praticamente qualquer preço de entrada, não importa o quão alto fosse, para dar uma olhada na criatura mística por si mesmo. Bem, se essa performance despertou seu interesse, você provavelmente teria assistido a P.T. Barnum, em 1842 também. Como o mais importante pioneiro do circo do final do século XIX, o americano sempre fez questão de oferecer ao seu público as atrações mais aventureiras. Desconhecido para muitos, Barnum era bom em praticamente qualquer mentira para atrair seus clientes pagantes. No início de sua carreira, ele apresentou a suposta enfermeira de George Washington ao público mundial, que diziam ter 161 anos. Após a morte da mulher, rapidamente ficou claro que ela tinha no máximo 80 anos. Em 1842, o próximo golpe do showman se seguiu. Um de seus cúmplices posou para o público como um médico londrino. Ele disse aos espectadores, que estavam vidrados em cada palavra sua, que sua equipe conseguiu fazer o impossível. Eles capturaram uma sereia de verdade. É dito que a criatura se originou perto das ilhas Fiji, no Pacífico Sul. Atraídos por essa história de aventura, inúmeros visitantes se reuniram no Barnum American Museum, em Nova York. No entanto, o que as pessoas viram lá não tinha nada em comum com as sereias encantadoras que nos são apresentadas em Ariel e companhia. Na verdade, o monstro das profundezas do mar tinha a parte superior do corpo de um macaco e a parte inferior do corpo de um peixe. Com suas mandíbulas bem abertas, revelando as presas expostas da fera, a criatura atingiu a plateia com uma mistura de medo e admiração. O que os admiradores não sabiam na época, porém, era que a sereia de Fiji era uma farsa descarada. Então, a suposta criatura milagrosa na verdade consistia em partes de cadáveres de animais costurados. O marinheiro americano Samuel Barrett já havia comprado a criatura de marinheiros japoneses 20 anos antes. Após alguns desvios, o objeto tornou-se propriedade do Museu de Boston, onde Barnum tomou conhecimento dele. Como um empresário experiente, o showman viu seu potencial, e é por isso que ele decidiu alugar a sereia, pelo que era então uma quantia principesca de $12,50 por semana. A única coisa misteriosa sobre a criatura grotesca é a questão de seu paradeiro, porque desapareceu sem deixar vestígios. Considera-se provável que o original tenha sido destruído em um incêndio na propriedade de Barnum. Com o tempo, muitos outros showmen surfaram na onda das falsas sereias. Algumas dessas criaturas híbridas perturbadoras ainda estão em exibição no museu hoje. Fotografia post-mortem. Quando temos que nos despedir de um ente querido, um mundo compreensivelmente desmorona ao nosso redor. Às vezes, nos permitimos ver fotos antigas de nossos entes queridos e nos deleitar com lembranças felizes. As pessoas no final do século XIX também valorizavam as fotos de seus entes queridos, embora de uma maneira completamente diferente da nossa. No contexto da fotografia post-mortem, os membros da família foram capturados na foto depois de terem falecido. Como a taxa de mortalidade infantil era muito alta na época, as crianças falecidas em particular eram colocadas na frente da câmera. Os pequeninos eram frequentemente posicionados de tal forma que parecia que estavam dormindo. Em outros casos, no entanto, dispositivos especiais de apoio foram usados para dar a impressão de que o falecido ainda estava vivo. Não era incomum que toda a família se reunisse em frente à câmera.
o que nem sempre deixava claro quem era a pessoa morta na foto. Para entender qual era o pano de fundo dessa estranha prática, temos que olhar para a realidade da vida na época. Hoje, qualquer um de nós pode tirar uma foto a qualquer momento, mas naquela época, a fotografia era tudo menos comum. Muitas vezes as fotografias dos mortos eram as únicas fotos tiradas das crianças. O mesmo acontecia com os retratos de família. O objetivo era, portanto, apresentar o falecido o mais realista possível, por exemplo, como se estivesse apenas tirando uma soneca e acordasse novamente a qualquer momento. Blanche Monnier. A francesa Blanche Monnier era tida como o principal exemplo de uma filha de boa família. Ela veio de uma das famílias mais ricas de sua cidade natal. A fortuna Monnier foi estimada em mais de 1 milhão de francos. Em seu círculo, Blanche era conhecida como uma mulher extraordinariamente atraente, a qual incontáveis solteiros esticavam o pescoço. Em 1874, no entanto, a vida de Blanche daria uma reviravolta dramática e se transformaria em um verdadeiro inferno na Terra. A moça de então 25 anos disse à família que queria poder se casar com o advogado Victor Camey. Para os pais de Blanche, no entanto, esse pedido foi um grande choque. Victor não era apenas muito mais velho que a filha e pertencia a uma classe diferente. Ele também estava no campo político inimigo, que rejeitava o monarquista. Desde que Blanche se recusou a terminar o caso de amor proibido, seus pais deram um passo desumano. Eles trancaram a jovem em um quartinho no andar de cima, cujas janelas eles barricaram. A família disse às pessoas próximas que Blanche havia ido para o exterior, mas segundo outras fontes, afirmaram que a filha havia morrido inesperadamente. Inacreditável, mas verdadeiro. O martírio da mulher francesa durou não apenas algumas semanas, mas mais de 25 anos. Apenas uma empregada foi autorizada a entrar na pequena prisão e fornecer a Blanche necessidades básicas. A serva guardou o terrível segredo de família por muitos anos. No entanto, finalmente chegou o momento em que ela se aposentou e os novos funcionários foram muito menos reservados do que seu antecessor. Os primeiros rumores sobre a mulher presa logo começaram a se espalhar pelo bairro. Eventualmente, a polícia recebeu uma carta anônima, dizendo que algo horrível estava acontecendo na casa dos Monnier. Foi assim que os funcionários invadiram a propriedade em 23 de maio de 1901, para chegar ao fundo dos rumores. Eles finalmente encontraram Blanche, que agora tinha 52 anos, no último andar. Dizer que a mulher estava em condições lamentáveis seria um completo eufemismo. Nesse ponto, a prisioneira pesava menos de 30 quilos, estava nua e seu quarto estava cheio de fezes, restos de comida e vermes. Uma crosta de sujeira se formou na pele de Blanche, na qual as larvas se proliferaram. O cheiro que impregnava a câmara era simplesmente insuportável. A mulher, gravemente traumatizada, também não conseguia falar. Tudo o que ela fazia eram sons incompreensíveis. A foto de Blanche, que foi publicada em vários jornais, provocou uma reação de choque na população. A mãe e o filho foram imediatamente presos. O pai não estava mais vivo naquela época. No entanto, não havia vestígios de discernimento. Quando presa, a mãe ficou indignada com a interferência da polícia em seus assuntos familiares particulares. 15 dias depois, ela estava morta. Ela sucumbiu a um ataque cardíaco. O irmão conseguiu convencer o tribunal de sua inocência. Supostamente, ele não tinha nada a ver com a prisão de sua irmã. Blanche Monnier passou o resto de sua vida em um hospital psiquiátrico. Ela morreu lá em 1913, aos 64 anos. Regina Kay Walters. Na cena seguinte, vemos Regina Kay Walters, de 14 anos. O gesto defensivo da mão da adolescente deixa claro para nós que ela simplesmente não sente vontade de ser fotografada. Por que isso é assim? Fica claro para nós quando consideramos quem está por trás da câmera neste momento. O chamado caminhoneiro assassino Robert Rhodes. Acredita-se que Rhodes tenha emboscado, torturado, estuprado e matado mais de 50 mulheres entre 1975 e 1990. Regina também foi uma das vítimas do serial killer. Na verdade, este foi o único assassinato que pôde ser provado conclusivamente como sendo de Rhodes. Acredita-se que a foto da adolescente tenha sido tirada imediatamente antes do ato horrível. Pouco antes, a jovem de 14 anos fugiu de casa com o namorado Rick. Em 1994, Robert Rhodes foi pego e posteriormente condenado à prisão perpétua.
Tripulação do Challenger. Quando olhamos para os rostos da tripulação do Challenger, vemos 7 indivíduos radiantes, que mal podem esperar para partir para as gigantescas extensões do espaço, a bordo do ônibus espacial que lhe dá o nome. Mas, tragicamente, tudo aconteceu de forma muito diferente. Em 28 de janeiro de 1986, o ônibus espacial deixou o solo e se desfez apenas 73 segundos depois, a uma altitude de 15 quilômetros. Todos os 7 membros da tripulação morreram durante a tragédia. A falha de um ou mais anéis de vedação foi determinada como a causa do acidente. Este evento logo entraria na história como uma das mais dramáticas e catastróficas perdas de vida humana que já foram testemunhadas. O evento foi transmitido em estações de televisão de todo o mundo, enquanto os astronautas se preparavam para o lançamento. Esperava-se que isso inaugurasse uma nova era na tecnologia espacial, e certamente conseguiu isso. No entanto, não da maneira que a maioria das pessoas esperava. Esperava-se que essa missão saísse sem problemas. Afinal, os astronautas e a tripulação planejavam esse dia há vários anos. A cápsula foi inspecionada várias vezes, e todos os sistemas receberam luz verde. Homens, mulheres e crianças de todo o planeta estavam assistindo ao lançamento. Mas ninguém poderia prever que uma explosão tão terrível aconteceria. Embora toda a situação seja incrivelmente infeliz, ajudou a conscientizar sobre os recursos de segurança adicionais e medidas de inspeção que precisavam ser implementadas para projetos futuros. Infelizmente, lançou toda a NASA nas sombras quando o povo americano começou a perder a esperança no programa espacial. Em pouco tempo, os cortes no orçamento começaram a pesar muito sobre a tripulação e os engenheiros e muitas pessoas pensaram que isso poderia ser o fim do programa espacial da América. Nos anos que se seguiram a este desastre, a NASA conseguiu voltar a receber investimentos e ganhar mais confiança aos olhos do público. No entanto, ninguém jamais esquecerá o dia em que o mundo parou quando dezenas de milhares de pessoas assistiam horrorizadas a esses 7 astronautas perderem a vida. Kit Sapsford. Como tantos outros adolescentes, Kit Sapsford tinha o desejo de quebrar os laços da vida cotidiana e ver algo do mundo. Em 1970, o australiano de 14 anos decidiu fugir de seu internato e se infiltrar no aeroporto de Sydney. Lá, o fugitivo conseguiu se esconder no leme de um avião, com destino a Tóquio. Mas o terrível aconteceu logo após a decolagem. Kate caiu para a morte. A famosa foto que foi tirada naquele dia mostra o adolescente nos momentos finais de sua curta vida. No entanto, isto aconteceu completamente ao acaso. O homem por trás da câmera, John Gilpin, estava esperando para embarcar em seu avião. Para passar o tempo, ele tirou algumas fotos do aeroporto. Como o destino quis, ele puxou o gatilho no momento em que Kate perdeu o equilíbrio e caiu. Hindenburg. Com um comprimento de 245 metros, uma velocidade de cruzeiro de até 120 km por hora e inúmeras salas confortáveis, o Hindenburg foi um dos dirigíveis mais avançados e luxuosos de seu tempo. A principal tarefa do imponente Zeppelin era o serviço transatlântico, com deslocamento de ida e volta, principalmente entre Frankfurt, Rio de Janeiro, e Lakehurst, perto de Nova York. Finalmente, em 6 de maio de 1937, aconteceu a terrível catástrofe que ainda associamos ao Hindenburg, o acidente de Lakehurst. Quando o Zeppelin pousou por volta das 18h25, hora local, um forte incêndio de hidrogênio de repente germinou na parte traseira do dirigível, que se espalhou rapidamente e finalmente fez com que todo o Hindenburg explodisse em chamas. Das 97 pessoas que estavam a bordo no momento, 35 não sobreviveram ao acidente. As vítimas sucumbiram às queimaduras graves ou morreram depois de pular em pânico do Hindenburg em chamas. Este foi um dos primeiros desastres televisionados do mundo, com um comentarista gritando a infame frase: "Oh, a humanidade!" Nos dias que se seguiram a esse desastre, o mundo cresceu e aprendeu muito. No entanto, no momento do incidente, ninguém poderia imaginar um resultado pior. Tantas vidas foram perdidas sem sentido, mas felizmente outro desastre como esse nunca aconteceria novamente. Pelo menos não em uma capacidade pública. Agora é a sua vez. Quais fotos mais te atraíram com suas histórias de fundo? Já estamos ansiosos pelos seus comentários. Por favor, dê um like no vídeo e se inscreva para ficar atualizado a partir de agora.
Por fim, dê uma olhada nos outros vídeos do nosso canal, que linkamos para você aqui nos créditos. Obrigado por assistir. Tenha um ótimo dia e até a próxima!